do consultório e agora vamos para a área da psicoterapia, da psicologia e recordar o nosso número de telefone 225-083-204. Se tiver dúvidas no âmbito destas especialidades, aproveite, ligue. Nós, a seguir à próxima pausa, vamos abrir a nossa linha telefónica, ouvir as suas dúvidas e dar-lhes resposta. Pode também deixar a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. E já dizia, ou já alguém escreveu, que os olhos são a janela da nossa alma. Não é, Dr. Pedro Brás? Cumprimentar o Dr. Pedro Brás, da Clínica da Mente, psicoterapeuta. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. É verdade que nós, de facto, com o nosso olhar, podemos dizer, não falando, muitas coisas. Transmitimos com o olhar, ou seja, com toda a expressão facial, as nossas emoções. Ou seja, as emoções são aquilo que sentimos quando pensamos e quando recordamos, e as emoções refletem-se também na forma como nos expressamos, principalmente na face, mas também pelo tom de voz, pelo todo o movimento corporal. Portanto, por isso é que nós gostamos de falar presencialmente com as pessoas, porque além de as ouvirmos, podemos também compreender aquilo que elas sentem. E esta transmissão e essa comunicação fica muito mais perfeita quando nós vemos as pessoas, mais completa, quando vemos as outras pessoas, porque conseguimos, e aqui utiliza-se uma palavra também muito interessante, empatizar com a pessoa, que é sentir o que ela sente. E isso faz-se através da análise das expressões faciais, dos olhos, aliás, da boca. Há especialistas também só nessa área, não é? De interpretar, claro, até os sinais do olhar. Porque se nós com as palavras conseguimos muitas vezes mentir, muitas vezes com as expressões faciais e com os nossos movimentos não conseguimos enganar. Não conseguimos tão facilmente. Nós não controlamos muito facilmente as expressões involuntárias. Portanto, há especialistas que detectam as mentiras através das expressões faciais e dos comportamentos não verbais. E às vezes também é uma forma de tentarmos passar a mensagem, o veículo da palavra, obviamente, é muito forte, sabemos disso. Com a palavra conseguimos dizer aquilo que queremos comunicar, não é? Portanto, dizer as palavras. Agora, depois temos toda esta área que nos ajuda e que nos difere grandemente. E por isso é que numa entrevista de trabalho convém que seja presencial. Há situações em que, de facto, não há melhor forma do que presencialmente. Agora estivemos em período de confinamento e o Dr. Pedro Brás, de certeza que teve que fazer muitas consultas online. Mas de certeza que vai concordar com todos os outros médicos e especialistas que estiveram aqui, já entretanto, não é bem a mesma coisa, não é? Não é bem a mesma coisa, mas sinceramente digo-lhe que eu prefiro fazer uma consulta online, porque não estamos a utilizar as máscaras, do que estar presencial, onde as pessoas têm que estar de máscara e eu também. Muito bem. Porque agora depois ainda acresce agora o facto da utilização da máscara, não é? Pois, nas nossas consultas temos, porque há uma proximidade muito grande e nós estamos em contacto com muitas pessoas todos os dias. É uma questão de segurança, não é? Uma questão de segurança, temos que usar a máscara. E, de facto, estarmos a conversar, ainda por cima em consultas de psicoterapia, porque as consultas de psicoterapia usam muito a nossa capacidade empática de compreender as pessoas. E compreendemos as pessoas olhando para elas e, mais uma vez, conseguindo sentir aquilo que elas estão a sentir pelas expressões faciais. Agora, com a máscara, essa capacidade empática fica muito prejudicada. Por isso, eu hoje quase que prefiro as consultas online, porque temos ali a pessoa, só não está em 3D à nossa frente, não a conseguimos tocar, mas agora também com esta pandemia também não podemos tocar nas pessoas, portanto, se bem que... Só pelo telefone? Era só a voz? Por telefone. Falhava toda essa área? Exatamente. Era impossível. Hoje em dia, com as novas tecnologias, também tem esse aspecto muito bom e que tanto nos ajudou também, não só na proximidade, como também neste aspecto profissional, não é? E o Dr. Pedro, então, na sua prática, sente que, de facto, fica muito mais perto daquilo que pode ser a problemática que tem à sua frente se estiver a ver a pessoa no seu todo, não é? É, porque quando as pessoas estão na psicoterapia, elas têm que manifestar aquilo que sentem. E mais do que dizerem, eu sinto-me mal com esta experiência, nós, psicoterapeutas, temos que perceber
o grau e a intensidade dessa sensação que ela sente. E muitas vezes as pessoas... Há pessoas que nem sequer conseguem verbalizar e por isso muitas vezes é que a saúde mental fica prejudicada também, é porque as pessoas não são especialistas, senão não havia, senão o Dr. Pedro não tinha pacientes. Portanto, as pessoas vão à procura de algo. E para que o Dr. Pedro as ajude, não é? E há pessoas que têm muita dificuldade até mesmo em arranjar as palavras para explicar aquilo que sentem. Porque a maior parte daquilo que perturba as pessoas na saúde mental cria emoções muito fortes de angústia, de medos, mas não são entendíveis. Ou seja, as pessoas não se conseguem, na maior parte das vezes, entender o porquê é que está naquele estado. E por isso é que a comunicação com o psicoterapeuta é fundamental ser o mais honesta possível, o mais aberta e o mais empática. Porque se eu tenho dificuldades, eu como paciente, em explicar-me, é preferível que outra pessoa me consiga entender com as minhas más explicações. Bom, e nesse entendimento o psicoterapeuta deve tentar munir-se de todas as armas. E a empatia criada pela sensação que a outra pessoa está a transmitir, e a sensação, lá está, estamos a falar das emoções e dos olhos e da boca e do movimento corporal, é fundamental para haver uma percepção do estado da outra pessoa melhor. Por isso, neste caso, nesta fase, as consultas online ainda serem mais positivas. Muito bem. Em relação àquilo que é a utilização da máscara, há pouco estava a partilhar com o Dr. Pedro, em off, que é algo que eu própria tenho sentido e se calhar outras pessoas também, que é, nós no início notávamos mais que estávamos a entrar no novo normal, portanto tudo era estranho. Mas agora já pomos a máscara, às vezes esquecemos que estamos com a máscara. Isso. Mas a verdade é que as pessoas não nos prestam a mesma atenção, nem nós aos outros, naturalmente, porque estamos, de facto, com uma área grande da cara tapada. Ou seja, às vezes é difícil, só com o nosso olhar, criarmos essa ligação que nos era tão fácil criar antes. Como é que podemos contornar isso? Na comunicação facial, há sempre duas partes que existem, duas dimensões, que é os olhos e a boca. Nós manifestamos as nossas emoções e há 7 emoções básicas, primárias, são elas, deixa eu ver se eu me lembro todas, a alegria, o medo, a surpresa, a raiva, o nojo, depois eu vou-me lembrar das outras, e todas estas emoções nós transmitimos-las com a boca e com os olhos, com os músculos da boca e os músculos dos olhos. E então estamos na alegria, no medo, na raiva, sempre com a parte dos olhos e a parte da boca. Claro que nós, seres humanos, estamos habituados a analisar estes dois conjuntos. Eu olho para si, vejo os seus olhos e a sua boca. Não dissociados, não é? E eu consigo perceber, pela junção destas duas características, dos olhos e da boca, aquilo que você está a sentir. Quando nós tapamos uma das partes, ou com óculos escuros, como muitas vezes andamos, ou com estas máscaras na boca, a nossa capacidade de detectar o que o outro está a sentir, as emoções dos outros, tornam-se mais difícil. Mas há uma coisa interessante que eu gostaria de dizer. Muitas vezes na consulta, e não agora, mas antes desta pandemia, algumas pessoas que usavam óculos escuros na sala, na consulta, porque eram óculos graduados, mas eram escuros. Às vezes as pessoas esqueciam-se e traziam aqueles óculos para a consulta. E eu tenho muito mais dificuldade em perceber os sentimentos de uma pessoa, não vendo os olhos e só vendo a boca, do que o contrário. Ou seja, eu prefiro analisar a expressão dos olhos da pessoa, que é muito mais fácil eu compreender as sensações do que só ver a boca. Portanto, aí está o poder também dos nossos olhos, não é? Dos nossos olhos. Por isso, a expressão... Nosso olhar. A expressão do nosso olhar, dos músculos em volta dos olhos, das sobrancelhas, das pálpebras, ainda tem mais impacto. Claro que, com a máscara, esta comunicação fica prejudicada, mas ainda assim, a comunicação com os olhos ainda é mais importante. O que é que acontece? Então, devemos valorizar isso, não é? De compreender que temos esse poder do olhar e utilizá-lo a nosso favor, uma vez que... Sim,
temos o resto do rosto mais temos que, tapado. se a pandemia dura muito mais tempo, nós temos é que nos habituarmos a expressarmos ainda mais com o nosso olhar. Eu acredito que nas sociedades onde, por exemplo, as mulheres com as burcas estejam com que só estão com os olhos visíveis para os outros, tenham aprendido com o tempo a expressar-se mais com os olhos. Nós, como isto é uma novidade ainda, se calhar ainda não o fazemos muito propositado, ainda não estamos a dar os sinais mais claros e mais intensos com os olhos. Mas também espero que isto acabe rápido para não termos que nos habituar a esta circunstância, não é? Portanto, há uma variedade de emoções que o nosso olhar, se a pessoa estiver, mesmo que a pessoa esteja estática, o olhar consegue comunicar, consegue-se perceber. Muitas vezes até, em termos médicos, falando nas outras áreas de especialidade, os médicos vão ver os nossos olhos, não é? Portanto, vão ver como é que está, se brilha, se não brilha, se tem... Portanto, também passa aquilo que é a nossa saúde, o nosso bem-estar de dentro para fora. Os olhos em si não comunicam muito. O que comunica mais com os outros é a expressão facial e os músculos, as pálpebras, a forma como eu levanto as sobrancelhas, como é que a pálpebra mostra o meu globo ocular. Bom, o olho em si é um órgão que pode manifestar algumas doenças físicas, não é? Mas na comunicação isso não se sente assim de uma forma tão evidente. Há pessoas que, de facto, nós podemos pensar em vários exemplos que tínhamos próximos, até na família. Há pessoas muito mais expressivas, porque são assim, e há outras não tão expressivas, não é? Que é muito mais difícil de decifrar às vezes. Agora estou-me a lembrar de uma expressão que existe, que é cara de póquer. O póquer, como sabem, é um jogo... Poker face, não é? É o poker face. O póquer é um jogo de cartas em que eu tenho que enganar o meu adversário. E quando eu tenho uma boa jogada na mão... Bom exemplo para tudo isto que estamos a falar. E quando eu tenho uma boa jogada na mão, normalmente, quando estamos a jogar outro jogo, nós ficamos todos contentes e temos uma expressão de surpresa, de alegria ao ver o nosso jogo. No póquer, os adversários têm que ser enganados. Portanto, a cara de póquer é uma cara em que, quando eu vejo um jogo, quer seja mau ou bom, o jogador de póquer tem que continuar impávido e sereno, sem manifestar nenhuma emoção, não é? para que o outro não perceba a minha reação ao meu jogo, se é negativo, se é positivo. Portanto, a cara de póquer é utilizada, é uma expressão que se utiliza também quando nós não estamos a transmitir emoções ao outro através da nossa face. E tanto é que há jogadores de póquer que, como acham que ainda não conseguem dominar essa técnica, que até jogam de óculos escuros precisamente, não é? Exatamente. Portanto, é por isso. Exatamente. Há pessoas que se escondem com bonés, com óculos escuros. Isso é permitido no póquer. Para que as outras pessoas não olhem a face, os olhos e o movimento, para não compreenderem as reações inconscientes que ele está a ter perante o seu jogo. Há algo que é incontrolável. Às vezes as pessoas, e mesmo no campo profissional, muitas vezes tentamos... porque é senso comum, porque é uma forma até de nos protegermos, não podemos dizer, e de educação, no limite não podemos dizer todos aquilo que pensamos a toda a hora, não é? Claro. Mas, por vezes, nós podemos controlar a palavra, mas o olhar foge, não é? E às vezes apanhamos-nos nas mentiras. Vamos supor que eu estou a comer alguma coisa que alguém me está a dar para eu provar e eu digo... sim, os nossos filhos mais pequeninos ainda não aprenderam a controlar o olhar, não é? Nós sabemos. O olhar e a reação, não é? E nós também não. Às vezes, quando comemos alguma coisa que queremos dizer que está bom, mas que não está, podemos dizer que está muito bom, mas a nossa cara faz um ar de repulsa que demonstra ao outro que aquilo que estamos a dizer era mentira. Portanto, às vezes somos apanhados pelas nossas expressões faciais. E nisso a máscara pode nos ajudar um bocadinho. Olha, sabe que o sorriso normal, o sorriso sincero, é provocado e mostra-se na nossa cara de duas dimensões. Na boca, mas também pelos olhos, que cria aqui o chamado pé de galinha, que fica aqui estas rugas nos olhos. Depois temos que ir à doutora Susana Vilaça, que esteve cá na primeira parte. Mas quando estamos a sorrir de uma forma falsa, só mexemos a boca. Os olhos ficam... É o sorriso amarelo. Amarelo. Com a máscara, as pessoas não conseguem enganar com o sorriso.
só os sorrisos verdadeiros, que são os sorrisos com os olhos, é que vão passar para o outro. Portanto, a máscara tem Tudo isso a máscara tem esta capacidade de nos tapar um bocadinho, pode nos proteger em algumas situações, coisas, e noutras vai prejudicar esta comunicação. Portanto, utilizar o olhar e a força do olhar é fundamental. Há pouco estava a pensar nas crianças e, de facto, quando nós somos mais pequeninos, ainda não aprendemos a disfarçar certas situações. E se pensarmos nas crianças, as expressões são muito transparentes, não é? São muito mais transparentes que as nossas. E às vezes não só as crianças, há adultos que, sem saberem, pelas expressões faciais, transmitem a sua opinião e as outras pessoas ficam chateadas só porque conseguem ler no outro as expressões intensas que fazem. Às vezes não é preciso conversar. Isso já deu problemas ao ponto das pessoas se queixarem do Dr. Pedro, dizerem mesmo que acham que têm problemas na sua vida pessoal e profissional porque são demasiado expressivas? Não ao ponto de se queixarem, pelo menos na psicoterapia, porque nem eu sei qual é a terapia ou qual é a ciência que ajuda as pessoas a não terem essas expressões. Se calhar o teatro, não é? Se calhar aquelas ciências de teatro em que se aprende a dominar o corpo. Sim, pode ser por aí. Mas o que acontece quando as pessoas não conseguem gerir as expressões, as suas emoções e as expressões faciais, o que acontece é que criam muitos conflitos entre as pessoas. Não é? Porque numa relação matrimonial, muitas vezes não é aquilo que se diz que chateia o outro, mas aquilo que um mostra ao outro, não é? Assim, olha, a minha mãe vem cá hoje a casa. Ainda bem. Percebe? Ou seja, a expressão facial denota uma vontade e um interesse que pode colidir com a comunicação com o outro e pronto. E aí portanto, isto faz tudo parte de uma certa aprendizagem, mas também é muito inato, ou seja... É involuntário. Faz parte do ser humano como animal, é involuntário. Se bem que nós podemos controlar, tipo, os jogadores de póquer, podemos controlar, mas sai naturalmente, não é? Muito bem. E é por isso que existem, então, esses especialistas que muitas vezes até são, por exemplo, em julgamentos, em tribunal, é como se fosse uma prova, ler não é? As microexpressões faciais e tendem com essas leituras, com essas análises, a entender se a pessoa está a mentir ou se Deve está ser a dizer um mundo também muito fascinante esse, de tentar perceber o que é que está por trás de um simples olhar, porque não é tão simples assim quanto isso, não é? Não, claro. Agora, se tiver dúvidas sobre psicoterapia, sobre psicologia, aproveita aqui a presença do Dr. Pedro Brás, 225-083-204, é o número para entrar em direto connosco a seguir à próxima pausa, consultório@portocanal.pt para deixar as suas dúvidas, caso não possa entrar em direto connosco via telefone. Até já.